Programa de casa, um oferecimento Persiflex, há 23 anos, fazendo parte do seu ambiente. Hoje no programa de casa, o traço de Frederico Bertoni, o showroom da Eviva Bertolini e o destaque artefato. Não sai daí, o programa de casa está só começando. Com localização privilegiada no setor oeste, o San Marino Suite Hotel dispõe de um dos melhores cafés da manhã da cidade. Seu evento terá o conforto que você merece, com business center, salas diversificadas e um centro de convenções que atende até 450 pessoas. Suas suítes são amplas com quarto e sala e internet gratuita. Seu momento de lazer também estará garantido. San Marino Suite Hotel, você merece esse conforto. Fone 3250-4600. A Eletrolite é uma das principais empresas de distribuição e revenda de materiais elétricos em Goiás. Sinônimo de confiança e segurança. Materiais elétricos, automação e iluminação industrial, comercial e decorativa. Você ainda recebe orientação precisa da equipe de técnicos e vendedores. Venha conhecer o nosso showroom. Eletrolite, Avenida Independência, Setor Aeroporto. Telefone 3212-2000. A Atual Ambientes Planejados traz estilo e sofisticação ao seu alcance. Armários planejados para todos os ambientes de sua casa, equipe de profissionais especializada em aliar bom gosto e praticidade em cada detalhe, acompanhando seu projeto do início ao fim, garantindo qualidade e satisfação. Não basta ser bonito, tem que ser atual. Olá, o programa de casa está no ar e hoje vamos conhecer o traço marcante de Frederico Bertoni em um edifício residencial que se destaca pela sua volumetria e fachada moderna. Traço, um oferecimento Capital Steakhouse. Eviva Bertolini, ambientes personalizados. Cinesa, Home Theater. O traço de hoje é de um prédio residencial dos arquitetos Roberto Carvalho e Frederico Bertoni. Frederico, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Frederico, você e o Roberto são conhecidos por projetarem edifícios comerciais e residenciais. Esse é o traço do trabalho de vocês. Qual seria a maior diferença entre esses projetos, o residencial e o comercial? Eles não têm assim uma relação, mas em relação a desenho de arquitetura, né? Nos prédios comerciais a gente busca traços marcantes que evidenciem o caráter comercial. Então a gente às vezes pode usar mais vidro, mais alumínio, desenhos que demonstrem essa característica de corporativismo, né, de trabalho mesmo. No residencial nós buscamos um desenho também marcante, mas com materiais que tragam um pouco mais de aconchego, de calor para a arquitetura, para poder caracterizar uma residência. Acho que talvez seja a principal diferença. Aqui em relação a esse projeto aqui do Concept Home, o desenho seria o maior traço, a maior característica de criação de vocês presente nesse projeto? No Concept Home nós buscamos evidenciar uma volumetria através de um bloco maciço, branco, que foi esculpido e evidenciou um outro prisma colorido internamente. Assim, falando de forma escultural, seria mais ou menos isso. Então é como se um sólido entrasse em interseção com o outro e criando essa volumetria diferenciada. Acho que na paisagem ele se destaca por isso. E de onde surgiu essa ideia do Concept Home? Nós tínhamos o objetivo de fazer aqui nessa área um edifício que atendesse aos clientes que buscassem apartamentos com metragem média de 64 metros quadrados
Então, projetamos aqui um edifício com apartamento de 2 quartos, o loft, que é 1 quarto, mas tem pé direito duplo, o estúdio, que é 1 quarto com home office, e apartamentos de 3 quartos. Então, dentro da metragem que o cliente busca, ele tem diversas opções para poder escolher. E já que a gente tinha essa diversidade de opções de plantas, a gente, então, em função disso, conseguiu agenciar essas plantas para criar uma volumetria diferenciada. Então, foi uma conjunção aí da solução de plantas variadas para criar uma volumetria interessante. São 86 apartamentos, como você falou, de metragens diferentes. Qual seria o ponto de destaque de cada um deles? O apartamento de 1 quarto ou estúdio, ele tem uma integração muito grande entre os ambientes. É um apartamento que tem um quarto, um home office, uma sala integrado com a cozinha. Então ele permite uma solução de layout sem divisões e numa metragem de 56 metros. O loft, ele tem uma solução de 1 quarto, mas com a característica principal que é o pé direito duplo. Então do quarto você enxerga a sala é totalmente ligada à cozinha, sem nenhuma divisão a não ser o próprio layout. O 2 quartos é uma solução mais tradicional e o 3 quartos, para quem precisa de um apartamento maior, chega a 77 metros. Mas acho que a principal característica é atender um público que busca uma maneira diferente de morar, sem muito tradicionalismo mesmo. Então a pessoa pode moldar o apartamento da maneira que quiser, e o prédio evidencia através da fachada, da volumetria, dos espaços comuns, essa linguagem moderna. Acho que quem visita o prédio percebe que ele é um prédio moderno e que exemplifica uma maneira diferenciada mesmo de morar, uma maneira personalizada, né, pode-se dizer. A pessoa que comprou o apartamento, ela tem um apartamento com a sua cara, e nenhum vai ser igual ao outro. Você comentou em relação à fachada, né? Vocês fizeram também algo pensando assim na visão dos moradores, para onde daria a vista de cada um dos apartamentos? Sim, esse edifício foi projetado numa esquina e nós tivemos a preocupação de que cada um dos apartamentos tivesse uma vista livre. Então tem a fachada que tem vista para a Rua do Comércio, ela tem a vista livre, assim como a rua de baixo, da mesma forma. E os outros apartamentos que ficam voltados para a área de lazer também têm a sua vista totalmente livre. Não tem nenhum que é voltado para um prédio vizinho próximo. Então tivemos a preocupação de dar a todos os apartamentos uma vista livre e com isso valorizar a fachada desses apartamentos. E a área de lazer, como foi pensada? Quisemos fazer uma área de lazer bem generosa, então tem uma piscina com raia de 20 metros, com uma hidromassagem, com um deck molhado, uma área livre bem agradável, com churrasqueira, com pizza grill, com academia voltada para essa área de lazer. Então a pessoa que estiver malhando vai estar em contato direto com a área de lazer. Foi o que a gente quis buscar, porque o apartamento, como ele tem uma metragem compacta, em torno de 64, 65 metros, a gente quis proporcionar na área comum uma área generosa, uma área ampla para os moradores poderem desfrutar nos momentos de lazer. Então, a maior preocupação de vocês aqui no prédio, na fachada, foi a volumetria? Nós nos preocupamos muito com a volumetria, né, casada junto com a funcionalidade da planta, mas buscamos sempre desenhos marcantes. Então, nesse projeto, nos preocupamos em criar um volume que fosse original. Aí você percebe olhando o prédio que ele tem um contorno retangular, prismático, caracterizado por planos brancos, com poucas aberturas, mas que revelam nas reentrâncias da volumetria as sacadas coloridas, como se fosse uma composição, uma interseção entre 2 volumes. Essa simplicidade na criação, né, a gente acha muito importante em todos os nossos projetos, para que sejam edifícios que apareçam na paisagem e que as pessoas olhem e consigam perceber que houve uma grande preocupação com desenho, com design e que com isso ele consiga ficar muito tempo atual na paisagem da cidade. Então a volumetria é o traço do Frederico Bretones e do Roberto Carvalho. Espero que vocês tenham gostado do traço de hoje.